Olá, boa tarde a todos. Sexta-feira, dia 25 de agosto, dia de roda de conversa aqui no seu Sem Censura Pará. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nosso programa é bem especial e discute o tema escolhido por vocês, a descriminalização das drogas no país. O assunto está em votação no Supremo Tribunal Federal. Caso o STF decida por liberar o uso recreativo da maconha, a atual legislação sobre drogas pode mudar no país. Quem esclarece sobre a atual lei de drogas no Brasil e os impactos sociais de uma possível liberação é o advogado Iúdice Andrade. Também conversamos com o neurocirurgião Francinaldo Gomes, que explica sobre os efeitos das drogas no organismo e o uso medicinal da cannabis. Com a psicóloga Silvia Vasconcelos, a orientação sobre o acompanhamento necessário a usuários de drogas e seus familiares. E a pesquisadora Dandara Hudson, representante da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, debate sobre o antiproibicionismo e o fim da guerra às drogas que vitimiza a população negra no Brasil. Participe com a gente, que o programa fica ainda bem melhor. Hoje quem recebe suas perguntas e comentários para os nossos convidados é a Jennifer Barros. Oi, Jennifer, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos nossos convidados e boa tarde a você que está nos assistindo nesta sexta-feira em mais uma roda de conversa. Para participar do programa é muito fácil. Basta você mandar uma mensagem com o seu nome e o seu bairro para o nosso WhatsApp. Então pegue o seu telefone e salve o nosso número, que é 988957957. Você também pode participar pelo Twitter, que na verdade agora é X, pela hashtag SemCensuraPA. Não fique de fora. Então vamos lá, você sabe que nosso programa é ao vivo e acontece sempre depois do Esporte Cultura, com uma reapresentação à noite a partir das 23 horas. Para você que está acompanhando Sem Censura, é nosso telespectador assíduo, sabe que desde segunda-feira a gente tem aqui esta linda bolsa, ela foi confeccionada dentro das oficinas do Curro Velho Casa da Linguagem e hoje finalmente vai ser sorteada entre vocês. Então vamos lá, gente, todos nós estamos bem atentos para o tema. No início deste mês, o Supremo Tribunal Federal retomou a votação de um julgamento suspenso desde 2015, o porte de drogas para uso próprio. A votação visa decidir uma questão polêmica há anos debatida no Brasil e no mundo inteiro, a descriminalização do uso recreativo de drogas, em especial a maconha. Atualmente, apenas o uso medicinal da cannabis é legalizado no país. Caso o entendimento dos ministros do Supremo seja a favor da liberação para uso recreativo, esse cenário pode mudar. Para explicar sobre a atual legislação de drogas no Brasil e os impactos de uma possível descriminalização, recebemos e conversamos logo de início com o advogado Iúdice Andrade, professor de Direito Penal e Criminologia. Eu quero começar logo pela visão e sob a ótica do jurídico. Por que esta questão da descriminalização do uso da maconha, principalmente, veio para a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal? Muito boa tarde, minhas saudações à equipe da TV Cultura, os colegas entrevistados, ao público naturalmente. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que as pessoas, de um modo geral, supõem que as questões jurídicas, as leis sobretudo, representam consensos valorativos de uma sociedade mais ou menos igualitária. E isso está longe de ser verdade. O direito não se produz a partir de consensos, ele se produz a partir de conflitos. Sim. E com base nisso, então, o direito é produzido a partir de grupos que detêm poder nessa sociedade em um determinado tempo, em um determinado espaço. Então, toda norma é a vitória de um jogo de forças que existe em um determinado momento. E é preciso que se entenda, então, que as políticas que surgem em qualquer área, e a política de drogas não é diferente, Sim. ela representa uma opção dentre alternativas que existiriam. Então, a situação do Brasil hoje é de uma lei de 2006, a 11.343, que foi feita num processo de lutas por um tratamento que fosse menos punitivista. Nós tivemos aí a Lei 6368 de 76, vigorou por bastante tempo. Uma tentativa de reforma dessa lei que acabou não dando certo, porque ela foi vetada quase que na sua integralidade.
e aí ela perdurou por 4 anos, salvo engano, e aí veio a lei atual, nesse esforço de tentar diminuir a abordagem punitivista, que teve como um dos seus aspectos a retirada da pena prisional para a situação que é o nosso grande tema de hoje, que é o porte de drogas para consumo pessoal. É até bom destacar isso, que as pessoas pensam que o crime está em você utilizar drogas, e a utilização não é incriminada. A criminalização incide sobre o porte dessas substâncias. E aí, então, a lei atual retirou a pena de prisão, manteve penas de advertência, encaminhamento a tratamento e prestação de serviços à comunidade. Mas, infelizmente, o nosso país tem uma característica terrível. Quando acontece de uma lei ser feita com um propósito de reduzir o punitivismo, ela acaba sendo aplicada de uma maneira que intensifica esse punitivismo. E foi o que ocorreu aqui. Então, nós tiramos a pena prisional desta conduta em particular, mas foi mantida sem critério de diferenciação a condição do tráfico. E aí o que aconteceu na prática? Todo mundo passou a ser tratado como traficante. E é isso que vai explicar a escalada do hiperencarceramento como consequência dessa política desajustada. Então, um dos aspectos que se espera do julgamento no Supremo é o estabelecimento de parâmetros um pouco mais claros que permitam a diferenciação de usuário e traficante. Ainda no bojo da sua pergunta, o que o Supremo está julgando é um recurso extraordinário. Então, na verdade, houve uma ação penal em um caso específico de uma pessoa que foi acusada, foi presa pela posse de 3 gramas de maconha. E aí, na sequência dos recursos, se chegou ao Supremo Tribunal Federal. Só que esse é um recurso que vai ser julgado com o que nós chamamos de repercussão geral, né? É um requisito de admissibilidade para que se possa julgar o recurso pela corte, e isso faz com que as demandas sejam decididas em bloco em todo o país. Hoje nós temos mais de 7.700 processos suspensos, aguardando esse julgamento que começou no dia 20 de agosto de 2015, portanto há 8 anos. Isso é indecente. Com certeza. E por conta disso, inclusive, recentemente o Supremo mudou o seu regimento. E hoje existe a previsão de que em 90 dias, em caso sairá uma decisão. Não, quando um ministro pede vistas, em 90 dias o processo tem que ser reapresentado a julgamento, porque foi pela ausência de uma previsão nesse sentido que o processo ficou parado por tanto tempo. Hoje ele está com vista para o ministro André Mendonça, mas nos próximos, agora 88 dias, ele tem que apresentar o processo para a continuidade do julgamento. Então, deixa eu ver se eu estou com a compreensão devida. São 11 ministros que compõem o Supremo. Desses 11, 15 já manifestaram ser favoráveis a... 5. Então, nós temos ainda 6 votos pendentes. Vamos falar para o público uma espécie de tutorial. Certo. Qual é o próximo passo? Terminou a votação independente das circunstâncias. O que pode acontecer? Bom, aí, no caso, nós ainda não temos uma maioria formada, né, porque foram 5 votos pela descriminalização, só que existe uma coisa que nós chamamos de modulação da decisão. Porque não é uma simples questão de descriminalizar ou não. É uma questão de saber quais os efeitos concretos da lei. Então, veja, por exemplo, o relator, o ministro Gilmar Mendes, originalmente votou pela descriminalização independentemente da substância. E agora ele restringiu o seu voto para maconha, simplesmente. Certo. Ministro Barroso, ministro Alexandre de Moraes fizeram propostas de quantidades de substâncias que seriam permitidas. Então, para o ministro Barroso, até 25 gramas de maconha e 6 plantas fêmeas. O ministro Alexandre de Moraes, de 25 a 60 gramas de maconha e 6 plantas fêmeas, que outros países já adotam critérios semelhantes. Então, quem fosse pego com estas quantidades seria entendido como usuário. Só que, nas 2 decisões, existe uma previsão no sentido de que as circunstâncias do caso concreto podem fazer com que o juiz entenda diversamente. Quer dizer, uma quantidade pequena de droga ainda pode gerar traficância. Sim. E uma quantidade maior de droga ainda pode ser considerada como
a situação de usuário. Então, a nossa preocupação é que a decisão acabe não tendo um efeito prático tão relevante assim de evitar essa indeterminação. Porque se nós continuarmos com uma discricionariedade judicial muito ampla, provavelmente o sistema se readequa, como normalmente ele faz, e aí vai prevalecer o temperamento punitivista que as agências do sistema de justiça criminal possuem. Então, ou a regra é bem clara, Sim. ou nós vamos continuar punindo do jeito que estamos punindo. Puxa vida. Eu gostaria agora de conversar com a Dandara, rapidinho. Dandara, tu estás falando de onde? Agora eu estou em Altamira, no Pará. Então vamos lá. O debate da legalização das drogas também chega à causa da luta pelas vidas negras, já que a maior parte da população afeta, ou melhor, a população afetada e assassinada em ações de traficantes e conflitos com a polícia são pessoas pretas. Neste sentido, a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas traz uma agenda de justiça racial, econômica e até um plano emergencial pelo fim da guerra às drogas no Brasil. Para falar especificamente sobre isso, como é que está a expectativa de vocês com relação a essa votação dentro do Supremo Tribunal Federal? Muito obrigada, muito boa tarde a todas, todos e todas que estão nos acompanhando, a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Muito obrigada pela perfeita introdução. E nós que somos do movimento negro, nós que somos do movimento antiproibicionista e nessa luta da defesa dos direitos humanos, nossa primeira expectativa em relação ao processo é que o debate avançou. Isso é um ganho que nós já temos, que está posto, né? Nós temos um debate de um processo judicial que começou em 2011, tivemos vários intervalos aí durante a última década e agora nós conseguimos avançar nesse debate. Avançar no sentido de debater o assunto, né? Porque como foi muito bem colocado anteriormente, é um tema dito como polêmico para a sociedade brasileira e, sendo um tema polêmico, a nossa grande preocupação é que as pessoas não querem discutir temas polêmicos. E como nós sabemos, o direito ele não nasce, ele não se modifica a partir de consensos, ele se modifica a partir de conflitos. Então, para nós já é um ganho muito grande esse debate ter sido retomado nesse momento no Brasil e a nossa expectativa enquanto movimento negro, além de expectativa, a nossa luta enquanto movimento negro, enquanto movimento de direitos humanos e antiproibicionista, é que se entenda que no Brasil, num país que existe o racismo arraigado dentro das instituições de maneira estrutural, não tem como nós fazermos o debate sobre criminalização, descriminalização do uso de substâncias, sem a gente atrelar o debate do racismo a esse debate, quando nós falamos do Brasil. Por quê? Porque a lógica da proibição, ela inicia a partir de uma lógica de criminalização e de controle de territórios e corpos, né? Porque a nossa grande questão em relação à atual lei de drogas é que ela trouxe uma distinção aí entre usuário e traficante, mas ela não definiu critérios objetivos para fazer essa tomada de decisão, para fazer uma persecução criminal de maneira mais objetiva. Então, o racismo, como ele está estruturalmente dentro das instituições do Estado, ele construiu a base desse país a partir do racismo, porque nós somos um país extremamente escravocrata, sem um critério objetivo para definir essa criminalização, nós temos números aí, várias pesquisas que indicam que a população que mais sofre com essa criminalização, com esse proibicionismo, é a população negra. E a lógica do controle de corpos e territórios é também o que essas pesquisas que foram geradas na última década trazem em números. Quando nós vamos olhar, semana passada nós tivemos uma pesquisa que foi publicada no G1 e que mostra lá que pessoas brancas, para serem consideradas traficantes, enquadradas como traficantes, dentro dos processos criminais, elas têm que estar com uma quantidade de substância 60% maior que uma pessoa negra. Então, isso é uma evidência de como o racismo ele precisa ser debatido dentro dessa lógica, desse debate, mas que ele não pode se desalinhar do debate da descriminalização num país como o Brasil, que foi estruturalmente fundado sob o racismo, pois sem esses critérios objetivos, a população negra é a que mais sofre.
Porque quando nós vamos ver, em exemplos práticos, quando nós vamos ver operações policiais, nós não vemos operações policiais acontecendo em bairros nobres, em bairros de classe média alta. A gente vê operações policiais acontecendo no Guamá, na Terra Firme, na favela do Jacarezinho, na favela da Maré. A gente não vê operações policiais acontecendo em Copacabana, a gente não vê operações policiais acontecendo no Leblon, em Nazaré, mas a gente sabe que existem pessoas que usam substâncias nesses territórios também, mas por conta da lógica proibicionista no Brasil, afetada pelo racismo, que criminaliza primeiramente a população negra, esses territórios onde a população negra estruturalmente acessa e vive por conta das condições estruturais aí que fazem a população negra viver em determinados territórios, faz com que a gente tenha uma guerra às drogas, que na verdade é uma guerra às pessoas, é uma guerra a territórios, e é por isso que precisamos de critérios objetivos. Quando nós falamos de quantidade, quando nós falamos de substância, nós queremos que esses critérios sejam levados em consideração ao invés da cor da pele da pessoa que está ali sendo julgada. Então, sem esses critérios objetivos, num país racista, é muito fácil com que esses critérios objetivos sejam deixados de lado de maneira consciente ou inconsciente, e a gente olha a cor da pele ali de quem está sendo julgado. Tanto é que nós temos pesquisas que mostram aí que as pessoas negras que já foram presas com substâncias estão presas por quantidades muito menores do que pessoas não negras, do que pessoas brancas especificamente, né? Porque não negras a gente engloba aí uma grande gama da população. E essa é a nossa linha do debate, a nossa expectativa. Tanto é que, para nós, a única infelicidade é que o debate está se conduzindo para uma regulamentação, uma descriminalização e critérios objetivos só em relação a cannabis. Porém, a lógica da proibição, ela não age só sobre a maconha, não age só sobre a cannabis. A lógica da proibição afeta todas as substâncias. Por isso que nós consideramos que foi infeliz o ministro Gilmar Mendes, no momento da revisão do seu voto, reduzir apenas a maconha, porque nós estamos falando aqui do debate antiproibicionista, nós estamos falando de um debate de uma lógica de proibição que tem que deixar de existir. Nós não estamos falando apenas de uma substância específica, nós estamos falando de uma lógica estrutural, de uma política que afeta todas as substâncias e, a partir do debate dessas substâncias e da guerra às drogas, faz com que haja esse controle de corpos e territórios da população negra. Por isso, para a gente, o debate ele deve ser amplo e deve abarcar todas as substâncias, e não apenas a maconha. Então, vamos falar sobre essas substâncias. Doutor Francinaldo, são diversos tipos de drogas que existem. Quais são os efeitos dessas substâncias no organismo e por que a maconha virou o grande foco dessa discussão? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente, né? A gente que já tratou de tantos assuntos aqui no programa Sem Censura Pará. E esse tema realmente está fervilhando aí, né, nas nossas mídias, porque realmente é um tema muito importante aqui no nosso país. Como já foi falado aqui pelos outros colegas, ele tem um cunho assim, cultural, religioso, social, muito importante, e isso precisa ser discutido, sim. E a gente precisa realmente achar um caminho aí para como que vai resolver essa situação. Com relação às substâncias, primeiramente eu quero colocar do ponto de vista médico que muitas drogas consideradas ilícitas hoje também podem ser usadas como medicamentos. E aí já entra até um pouco a questão da maconha, né? Que eu já até vim aqui falar sobre o uso medicinal da maconha aqui, de alguns compostos da maconha que tem ajudado muitas pessoas com epilepsia, com autismo, com Alzheimer, com doença de Parkinson e outros. A questão da maconha, ela é a terceira droga, digamos assim, mais consumida no Brasil. Ela perde para o álcool e para o tabaco, que não são considerados ilícitos. Tá? Então, ela está entre as três mais consumidas. Quais são os efeitos que as drogas provocam, né, no cérebro humano, no corpo humano? Basicamente, o nosso sistema nervoso, ele funciona no modo que a gente considera basal, de humor principalmente, mas existem períodos em que esse humor oscila para cima, ou seja, momentos de alegria, de euforia, de prazer, e para baixo, momentos de depressão, momentos de desânimo, de frustração e etc. Esse sistema todo ele é altamente regulado por meio de substâncias químicas, né, que são chamados neurotransmissores. Existem vários, alguns são mais inibidores, outros são mais excitatórios, outros são mais moduladores.
A cannabis, né, o canabidiol principalmente, que é a substância que tem na maconha, ela atua como um modulador. Então, ela tenta deixar o sistema o mais basal possível dentro da fisiologia. Porém, existem situações naturais na vida de qualquer pessoa em que ocorre certo grau de depressão. Então, se você perde um ente querido, se você não conseguiu aquela vaga de emprego, se você foi mal na prova, ou seja, aquilo que a sociedade considera um padrão, se você não atinge, muitas vezes isso gera frustração. Sim. E essa frustração, ela é difícil de lidar para quem não está preparado, para quem não se preparou para isso. Então, muitas vezes as pessoas procuram, digamos assim, suprir essa necessidade, tentar resolver essa frustração através de substâncias químicas. Então, entra aí o álcool, o cigarro, cocaína, crack, maconha e várias outras drogas, para tentar obter esse prazer. As drogas, hoje, elas atuam principalmente no sistema que a gente chama de dopaminérgico. A dopamina é a nossa substância do prazer, substância do humor, da euforia. A dopamina deixa a gente feliz, motivado, a fim de fazer as coisas, a gente se sente mais do que a gente é, muitas vezes sob o efeito da dopamina. E o nosso organismo produz naturalmente essa substância, claro, em níveis ajustados para a necessidade de cada momento. E quando a pessoa ingere uma substância, ou quando ela fuma, ou quando ela se injeta qualquer tipo de substância, tende a aumentar essa quantidade de dopamina em determinadas regiões do cérebro. Sim. E esse aumento de dopamina, principalmente, acaba levando a sensação de prazer, a sensação de euforia, uma certa fuga da realidade. É como se naquele momento seus problemas não existissem, né? Só que com o tempo, como acontece com qualquer sistema biológico, ele vai se adaptando a isso e vai havendo a necessidade de quantidade cada vez maior para produzir o mesmo efeito. E isso acaba levando à dependência, né? E a pessoa muitas vezes começa a perder o controle. Tem vários estudos mostrando que a longo prazo, né, pensando aqui já no uso crônico de substâncias, incluindo a própria maconha, que pode levar a quadros psiquiátricos graves, como esquizofrenia, transtorno de humor, depressões graves, né? Enfim, as consequências de longo prazo costumam ser bem ruins, né? Mas, basicamente, o mecanismo de ação das drogas é aumentar a sensação de prazer da pessoa através da dopamina. Grata pelo esclarecimento. Vamos ao campo da psicologia. Como vemos, o tema das drogas é um assunto ainda muito complexo, sobretudo no campo do comportamento e da saúde mental. Doutora Silvia, como é que as pessoas, principalmente as famílias, estão percebendo esse movimento com relação à descriminalização do uso das drogas, especificamente da maconha? Obrigada pela oportunidade, Vanessa. Boa tarde a todos os convidados. Obrigada também à TV Cultura pela oportunidade. Eu digo, né, que não é só liberar, né? A gente precisa pensar no comportamento, o que isso vai influenciar, né, na dona de casa que está lá na periferia com o seu filho, de como é que ela vai ter a regra, o ambiente, o comportamento. Porque hoje a gente observa os padrões que eu falo com relação ao educacional meio que invertido. E isso está investido em que sentido? Está investido por causa da tecnologia. Então, assim como o adulto ele não se responsabiliza também pelo papel de pai e mãe que ele foge e transfere para a tecnologia, ele também não pode cobrar desse filho um determinado padrão de comportamento que ele tenha que ter, porque pai é pai, mãe é mãe. Então, a gente percebe que a gente está num processo evolucionista de ruptura comportamental, aonde as crianças têm um comportamento, e aí quando eu falo isso, as pessoas meio que se assustam, né? Um pouco de amiguinhos dos pais, e não é assim. Pai não é amigo. Quando eu digo que não é amigo do filho, entenda que é no sentido de que ele tem que dar regra, ele tem que dar limite. É autoridade. Justo. E com relação ao uso, né, precisa se olhar com relação a essa idade. Porque vamos pensar,
né? Um pobre na periferia com 14 anos de idade fazendo um uso de uma substância, o que isso vai estabelecer no padrão comportamental dele? Como é que essa dona de casa vai lidar com esse jovem? A gente tem a tecnologia, a gente tem o conhecimento que pode trazer, né, padrões de comportamento para ajudar essa dona de casa, como lidar com esse jovem, mas ela também pode não ter acesso a esse recurso. Sim. Então, eu vejo que é muito além. A gente precisa amarrar isso com idade, quantitativo, o que se pode, o que se não pode, qual é a ação com a família que precisa se ter, né, para com que a gente comece a observar. E aí, levando para dentro de casa, esse papai, essa mamãe precisa se responsabilizar também por essa educação dos seus filhos em casa e parar de transferir para o Estado, parar de transferir para outras pessoas, porque pai e mãe, é como eu digo, não tem ex-pai e ex-mãe. Exato. Né? Então, precisamos ter essa consciência, porque o debate ele é muito amplo. E a gente precisa observar nesses padrões de comportamento se estamos até preparados para isso. Com certeza. Né? Porque você precisa de um gerenciamento emocional para lidar mediante a situação. Vamos lá, pergunta do telespectador. O Diogo Santos, do Jurunas, pergunta ao Dr. Iudice: em sua avaliação, o Brasil deve liberar o uso da maconha seguindo a tendência de alguns países latino-americanos? Pessoalmente, eu me filio a uma corrente que pensa que enxerga de maneira positiva essa descriminalização. Mas aí é importante, inclusive por conta das ponderações, né, vindas do campo da psicologia, que nós também não devemos romancear isso. No caso sempre lembrado da Holanda, que é pioneira em uma descriminalização mais ampla, hoje existe uma geração de jovens comprometidos pelo uso, né, de maconha, e naquele país já se discute, será que nós não deveríamos fazer alguma restrição? Aí nós olhamos a situação do Uruguai, nossa experiência aqui próxima e mais recente. Nós temos uma liberação lá em um modelo que parece muito interessante, que é aquele do controle de todas as etapas da maconha, desde a produção até a venda. Mas o que aconteceu lá no Uruguai? Hoje ainda prevalece o consumo de maconha ilegal, pelo motivo de que a legislação do país liberou o consumo de maconha, mas com um índice de THC baixo. Então, o consumidor continua preferindo o ilegal. Então, assim, nós temos que olhar para a realidade. Sim. Né? E é por isso, inclusive, que eu sempre gosto de chamar a atenção para o fato de que nós não temos problemas jurídicos no mundo. Nós temos problemas sociais que o direito enfrenta de alguma medida. E, por isso, esse olhar interdisciplinar é tão importante. Então, nós precisamos ver como estão funcionando as dinâmicas sociais para investigar qual seria a melhor forma de enfrentar o problema. Por isso que eu não gosto dessa coisa de, vamos copiar a experiência do país, talvez ela não seja adequada para nós. Mas do ponto em que eu falo, né, de um campo jurídico, com uma leitura de criminologia, que é a minha área de estudo, a nossa grande preocupação são os custos do proibicionismo, porque ele tem provocado uma quantidade de mortes muito grandes e não é generalizado, é focado dentro de determinados grupos. Até o século XIX, nós não tínhamos no mundo leis proibicionistas. Quando elas começaram a surgir, sempre foram associadas a questões econômicas ou ao controle de populações indesejadas. Então, basta olhar o caso da China, que teve até as guerras do ópio, qual era a questão? Disputa de mercado, Exato. de uma substância extremamente vantajosa, com um peso enorme para a economia daquele país. No Brasil, a primeira norma de que se tem conhecimento de proibição, as posturas municipais do Rio de Janeiro, então capital do Império, em 1830, proibiu o quê? O pito de pango ou o fumo de negra, a maconha, usada pela população negra. Década de 1920, Estados Unidos, a lei seca, por que ela foi feita? Porque nós estávamos vivendo
um processo extremamente acelerado de imigração para os Estados Unidos, né? E aí temos lá Chicago, sobretudo, tanto que tem uma escola da criminologia, que é a escola de Chicago. Por que lá? Porque era uma cidade com uma ampla atividade econômica e num espaço de menos de uma década a população tinha mais do que triplicado. Então imagina você vivendo na sua vizinhança e em poucos anos você tem pessoas falando línguas que você não entende, com costumes que você não entende, e os irlandeses, por isso essa tradição, né, de raiva dos estadunidenses em relação aos irlandeses, consumiam por demais bebida alcoólica. Ao passo que os estadunidenses eram puritanos, né, a tradição puritana da colonização. E aí vem, então, a lei seca para conter o uso de álcool pelos imigrantes que eram os trabalhadores. Então, eles não estavam cumprindo o papel esperado deles de trabalhar e estavam causando problemas para aquilo que nós temos na criminologia chamada escola da defesa social, que é todo um conjunto de concepções da sociedade que sobrevivem com uma força enorme até hoje. Então, essa ideia do indivíduo transgressor, que ele só é transgressor por uma escolha individual, sim, a sociedade é boa, ele escolheu ser desviante. Isso tudo tem uma ideologia construída cuidadosamente lá atrás e que retorna sempre, porque ela vem imbuída dos discursos de legitimação dos poderes públicos, do conservadorismo essencialmente religioso. Estou aqui querendo fazer julgamentos de caráter. Estou dizendo que historicamente tem se construído assim. Então, esses aspectos precisam ser levados em consideração para que a ideia de uma descriminalização não seja um romancear o uso de substâncias, mas sim entender que nós estamos aqui pensando em proteger vidas que estão sendo aniquiladas por conta de uma política de Estado que é intencionalmente voltada a esse extermínio. Muito boa. Vamos lá, participação do público. A Mirella do Satélite pergunta ao Dr. Francinaldo: a maconha produzida clandestinamente não é pura e vem carregada de diversas substâncias. Se for legalizado e ela for produzida de forma controlada, os problemas de saúde causados por ela seriam reduzidos? Que malefício é inerente a essa substância? Interessante a pergunta. Vamos lá. É realmente uma pergunta muito interessante e oportuna também, porque uma das questões dos problemas que se vê com o consumo, digamos assim, ilegal da maconha é o acesso a produtos de qualidade duvidosa, porque esses produtos eles vêm recheados de substâncias químicas e tal, que muitas vezes fazem até mal, mais mal do que as próprias substâncias em si. Mas o componente da maconha que realmente dá o barato, né, que é o que realmente dá a sensação de prazer, de euforia, é o THC, sim, que é o tetrahidrocannabinol. Os outros componentes, como o canabidiol, canabicromeno, canabinol, canabigerol e um monte de outros, são mais de 400 substâncias, eles não têm tanto esse efeito recreativo da maconha. Então, a questão maior está no THC. A questão é que a concentração de THC que é permitida a comercialização no Brasil é uma concentração baixa, que é até 1%. Tá? Aliás, a grande parte dos componentes eles têm menos de 1, tem 0,2% de THC para uso medicinal. A gente não tem como prever o que vai acontecer com essa descriminalização. É difícil dizer se os produtos serão melhores ou serão piores, enfim. Mas certamente eles ficarão mais baratos. Isso vai permitir que a pessoa tenha um acesso a um produto supostamente de qualidade melhor, porque com certeza a indústria vai se desenvolver em torno dessa decisão e aí passar a produzir substâncias melhores, mais controladas, e o preço do produto estima-se que deva cair. Agora, isso pode não estar relacionado realmente a um menor efeito prejudicial, porque a pessoa Sim. pode, com mais dinheiro, consumir mais. Então, é difícil prever exatamente o que vai acontecer. Nos países onde foi feita a liberação, fez-se como se fosse um experimento para avaliar o que ia acontecer, porque nós não temos como saber. Como o próprio colega, o Dr. Hilde, colocou,
não dá para copiar de outro país certeza. que vai. Então, é assim, Cada país tem um regra diferente. a questão é fazer, observar, estudar, aprender com o que acontecer e depois tentar ajustar, aparar as arestas. A gente espera que, se ocorrer essa descriminalização realmente, se a coisa realmente andar, que realmente se tenham produtos melhores, produtos de qualidade controlada e que provoquem menos danos à saúde. Mas para ter o efeito recreativo tem que ter o THC. E é o THC que produz os efeitos adversos no longo prazo. Ou seja, pode ser que essa situação em si, decorrente do THC, não mude. Mas os efeitos decorrentes do tráfico, de roubo para comprar e etc., quer dizer, os efeitos mais sociais, acredita-se que devam diminuir. Participação do público. O professor Mauro Rocha pergunta à pesquisadora Dandara: qual a importância central desse tema para a população que é usuária e não usuária de drogas? Vamos lá, Dandara, contigo. Perfeito, muito obrigada. Para nós, esse debate ele é importante para as pessoas que são usuárias e não usuárias, e aí eu concordo plenamente com o que trouxe o doutor Yudice, que nós não podemos romantizar esse assunto. E nós não podemos romantizar nem o uso da substância e nem o não uso da substância, né? Porque nós colocamos as pessoas que usam substâncias em um lugar ali seguro, um lugar puro, um lugar romântico, de que são pessoas que são desintoxicadas, que não usam isso, que não usam aquilo, e que por isso têm um trânsito social um pouco mais tranquilo. E nós colocamos as pessoas que usam alguma substância naquele lugar romântico da pessoa desviada, da pessoa que está longe de Deus, dependendo aí da ótica que se olhar, a gente romantiza esse uso e este não uso. E quando a gente diz para não romantizar, é para nós olharmos para as evidências, porque nós não estamos falando aqui só de uma substância ou outra, o debate central não é só sobre a maconha ou deixar de ser a maconha, estamos falando sobre uma política proibicionista, punitivista e que não aborda a perspectiva do cuidado. Por quê? Se nós formos observar a preocupação com o problema da regulamentação do uso de drogas, como isso pode afetar as famílias, por exemplo, nós temos realmente que pensar nisso. Só que o que nós, enquanto movimentos sociais, enquanto defensores e defensoras de direitos humanos, defendemos é o quê? É que esse trabalho com a parte social, com o uso dessa substância, com essa substância descriminalizada, é como você vai abordar as pessoas que usam, que utilizam aquela substância, os contextos sociais onde aquelas substâncias estão. E nós, hoje, temos uma lógica proibicionista para atuar em cima da vida das pessoas que usam substâncias, e nós temos uma lógica aí de aceitação social para quem não usa substâncias. Só que aí o fato que eu chamo a atenção é que nós estamos focando nas substâncias a partir de uma visão romântica. Porque se nós formos parar para pensar, nós temos pessoas que são viciadas em café, pessoas que são viciadas em açúcar, nós temos mães e pais que têm que lidar com crianças que têm compulsão alimentar por açúcar, compulsão alimentar por cafeína, mas nós temos um sistema único de saúde que aborda a partir da perspectiva do cuidado, a partir da perspectiva do acolhimento e da redução de danos, o tratamento daquela pessoa. Quando nós falamos do uso e do não uso e não romantizamos isso, nós não estamos negando, enquanto movimento social, que não haja o uso prejudicial de substâncias. Existe o uso prejudicial de substâncias, assim como existe o uso prejudicial exagerado do café, do açúcar, do cigarro, da nicotina. Só que a diferença é que essa visão conservadora faz com que algumas substâncias sejam tratadas como punitivismo e outras substâncias sejam tratadas pela saúde pública. E aí o que nós defendemos é que pessoas que fazem uso prejudicial de substâncias, quem vai cuidar dessas pessoas, quem vai conseguir reinserir essas pessoas na sociedade, não é um delegado de polícia, não é a segurança pública. Quem vai reinserir essas pessoas nessa sociedade é o Sistema Único de Saúde, é o SUS. A partir da perspectiva do cuidado, a partir da perspectiva da redução de danos, a partir da perspectiva do acolhimento. Quando o doutor Francinaldo fala sobre a qualidade das substâncias, eu acho muito primoroso o pensamento de doutor Francinaldo, porque uma das coisas que a proibição faz é com que pessoas que têm um acesso mais limitado a recursos vão usar substâncias com uma qualidade mais duvidosa. Se a gente
gente tem um debate aberto sobre isso, nós vamos ter, inclusive, controle de qualidade em relação à substância que as pessoas usam. Como nós temos hoje em relação ao cigarro, por exemplo. Sabemos os males que os cigarros causam. Mas, por ser uma substância socialmente aceita, existe um controle de qualidade para não fazer um cigarro de qualquer jeito, com substâncias que vão matar as pessoas que são fumantes. Ou seja, isso é uma perspectiva de cuidado. Isso é uma perspectiva de acolhimento de saúde pública, que não nega o uso prejudicial, não nega os problemas, mas só que nós entendemos há muito tempo que não é o delegado de polícia que vai conseguir resolver o problema de alguém que é viciado em nicotina, alguém que rouba, que furta para poder consumir cigarro, por exemplo. Quem resolve esse problema é a saúde pública. A segurança pública, ela só faz a contenção para que aquele uso prejudicial não se generalize, não se desdobre em uma normalidade social, mas o tratar do problema é a partir da saúde pública, é a partir do cuidado e do autocuidado. Dandara, muito obrigada. Nós vamos então, gente, para um brevíssimo intervalo. Estamos gostando demais da participação dos nossos telespectadores. Daqui a pouco a gente volta com a nossa roda de conversa especial no dia de hoje. Até já. Bem, já estamos de volta. Este já é o segundo bloco da nossa roda de conversa especial, em que o tema foi definido por vocês aí de casa, a descriminalização do uso das drogas. Então, eu começo esse bloco conversando agora com a doutora Silvia Vasconcelos. Para a sociedade, as consequências das drogas geram impactos negativos em variados contextos e contribuem para acentuar problemas sociais e de comportamento. Nesses contextos, quais os impactos das drogas na saúde mental de um dependente? Aí, como disse até o doutor Francinaldo, né, com o uso abusivo, você pode chegar em padrões, né, de adoecimentos mentais, você pode chegar num quadro esquizofrênico. Então, isso é importante a gente observar, porque o debate ele é um todo, né, desse quantitativo. Até onde eu estou colocando como uma bengala, fugindo da minha realidade. Eu começo com uma substância, algum quantitativo, e depois, naquele movimento de fuga, eu vou aumentando. Então, é importante refletir e analisar com relação à tua saúde mental. Então, quando eu falo saúde mental, eu estou dizendo assim, você está preparado para usar? Por que você está usando? O ser humano ele não está acostumado a se perguntar, né? Então, assim, pessoas levam uma vida consigo próprio e sequer se fazem perguntas. Então, que se pergunte antes de chegar e fazer o uso, ou como mesmo a Dandara colocou, com relação, mas por que eu estou abusando tanto do açúcar? O que eu estou querendo fugir? Por que eu estou abusando tanto do café? O que eu estou... Ou seja, você, quando tem um padrão de comportamento, você está fugindo todo o tempo de uma atitude quando aquilo já está demais. Sim. Então, a questão da saúde mental com o uso abusivo, você pode chegar em quadros realmente de transtornos mentais. Na avaliação de vocês como um todo, a descriminalização do uso das drogas para o povo brasileiro de maneira geral, não pode estar parecendo que vamos viver um país do oba-oba em que tudo é permitido? Eu quero te ouvir, doutor Yudice. Eu penso que a partir do momento que você tenha a eliminação do risco, né, das consequências punitivas, isso certamente vai fazer com que haja um aumento de demanda. Pessoas que hoje se sentem retraídas, né, provavelmente vão buscar essas substâncias, mas eu não me arriscaria a tentar fazer um prognóstico de até onde nós iríamos, movidos simplesmente por uma questão de curiosidade. Sim. Assim, nos países que têm feito essa liberação, vamos pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma coisa curiosa, é o país punitivista do mundo e é um modelo que o Brasil adora copiar. No entanto, hoje nós já temos 23 dos 50 estados legalizando o uso recreacional. E nós observamos, assim, nos locais, né, que uma das estratégias é você criar os clubes canábicos, né? Na Holanda, coffee shops, né? Então, você vê fila na porta. Então, em alguns locais, esse é o caso do Uruguai, por exemplo, não há quantidade suficiente para a demanda, tá? Então,
certamente que nós teremos uma procura muito significativa. Não à toa, esse é um mercado que tem ficado extremamente lucrativo. Então, nesses estados americanos, nós já temos aí lucratividade na casa de milhões, e eu não estou dizendo isso para fazer qualquer tipo de apologia no sentido, olha, vamos também aproveitar esta lucratividade para o Brasil, por causa da incidência tributária, né? Eu só estou dizendo que a demanda é muito importante. Sim. Então, qualquer tipo de liberação sinaliza a possibilidade de que mais pessoas utilizem. E aí vem toda uma necessidade dessa regulamentação quanto aos modos de utilizar e criar um sistema, né, ou melhor dizendo, né, aprimorar o sistema de saúde para dar guarida às consequências desse fato. Mas eu só queria complementar o seguinte: por conta desses vieses conservadores, a Dandara falou sobre isso, há muito foco em cima das drogas que hoje são consideradas ilícitas. Mas nós sabemos que o álcool causa problemas muito mais significativos, por exemplo, sobre a população que dirige. Exato. Né? Mas quando nós tivemos aí, uns anos atrás, a decisão do governo de fazer a regulamentação da publicidade de cerveja, houve um escândalo, né? E aí eu preciso dizer, as empresas do setor e as empresas de mídia venderam muito um sentido de que aquela era uma medida excessiva, desnecessária. E nós também vivemos um período de incremento, os colegas podem me corrigir se eu disser alguma impropriedade, mas incremento de uso de fármacos, né? A sociedade está cada vez mais dependente de medicamentos para... É a história da medicalização da vida comum. Então, se nós vamos nos preocupar com as consequências do uso de substâncias e com a necessidade de moldar o sistema de saúde para dar atenção a isso, tem que ser para tudo. Porque quando nós voltamos o foco, por causa da liberação da maconha, então nós estamos continuando naquela mesma tecla de exclusão social, de preconceito, de discriminação e não de enfrentamento do problema que realmente existe e que eu digo que eu quero enfrentar. Eu quero proteger a saúde das pessoas. Não é isso que está acontecendo. Vamos lá. O que temos aí, Jennifer? A Nara do Tenoné pergunta à psicóloga Silvia. Pessoas usuárias de maconha são conhecidas por terem um pensamento lento, serem avoadas e não conseguirem se concentrar. Isso vem mesmo do uso? De que forma esse comportamento afeta as relações interpessoais dos usuários? Eu quero ouvir os dois, eu quero ouvir a Silvia, quero ouvir o doutor Francinaldo também. Boa. E é realmente essa questão do lento, porque vai fazer o quê? Você vai dar aquela baixada, né? Assim como você vai... Está meio leso para o bom paraense. Justo. Assim como você tem na questão da farmacologia, que você vai tomar algum outro antidepressivo, você vai ficar também tranquilo, né? Você vai ficar sussa. Só que a gente precisa observar que a gente precisa da criatividade. Sim. Se você vai fazer esse uso e você vai viver lerdo, como é que vai ser o teu trabalho? Se você tem 14 anos que você está ali naquele movimento, né, com relação da sua formação, né, o seu sistema químico, como é que vai funcionar isso para você? Então, assim, tem que estabelecer uma idade, tem que dar uma olhada na questão social. Agora, se com todo o respeito que os colegas me merecem, se é um tiozinho que está com 40 anos, ele está ali em casa, ele está a fim de relaxar, ele consegue levar a vida dele tranquilo? Ele não está atingindo ninguém? Ok, mas ele tem 40, então ele tem essa autorresponsabilização. Na questão do leso, qual é o nome dela? A Nara. A Nara. Acontece sim esse modo down. No campo da medicina, doutor, da mesma leseira? Eu vou usar um termo nosso aqui. O sentido é de apatia ou de esclarecimento das ideias? Não, é um desmiolado. Boa. Esse é o nosso termo. O arquétipo do usuário de maconha, né, do uso recreativo, é o salsicha do Scooby-Doo. É aquela pessoa lenta, anda meio arrastado, fala de um jeito como se tivesse bêbado, né, entre aspas. É sempre lento, é sempre o último a pegar as coisas, né, ele está sempre ali meio que atrás dos demais, né, então esse é o arquétipo. De fato, isso acontece por causa da ativação e desativação de determinados sistemas. Por quê?
a natureza, ela não nos fez para os extremos. Ela nos fez porque é mais comum. No momento que a gente sai, seja para um lado ou seja para o outro, o sistema ele desregula. E essa falta de regulação, se ela for mantida, consistente... Por isso que a gente não vive o tempo todo... Não existe uma pessoa que seja o tempo todo feliz. Todos nós precisamos de momentos de frustração, Que ensina. de momentos de decepção. Exato. Senão a gente não cresce. A nossa mente precisa disso. A gente precisa ser desafiado o tempo todo. Com certeza. Se a cada desafio a gente corre para um remédio, para uma substância qualquer, para fugir daquilo, a gente não cresce. A gente vai continuar sempre um desmiolado. Então, de fato, isso acontece pelo próprio efeito relaxante e sedativo que as substâncias nessas drogas têm. Nessas substâncias têm. E o que acontece também é que o nosso sistema, ele produz, ao longo do tempo, uma quantidade, vamos dizer assim, uma quantidade fixa de dopamina. Se eu tenho, por exemplo, vamos usar um termo aqui numérico para ficar. Eu tenho 100 unidades de dopamina para usar durante o dia. Se eu usar 50 pela manhã, durante o resto do dia eu só tenho mais 50. Se eu usar as 100 de manhã, eu não tenho mais dopamina durante o dia. Então, depois do uso, depois vem uma fase depressiva, porque o organismo não tem mais substância para produzir. Perfeito. E se isso for acontecendo de forma crônica, vai levar a um quadro demencial, a um quadro de esquizofrenia, de depressão, de insônia, Ansiedade. diminuição da libido, né? No caso, apetite sexual e várias outras consequências. Então, realmente, é a pessoa lenta, é a pessoa desmiolada, é a pessoa paradona, é a pessoa que está meio para trás, é meio lerdo e é isso E aí. quebrando o gelo sem tesão. Vamos lá, participação chegando. O Sérgio, do bairro da Condor, pergunta ao doutor Iúdice: a legalização das drogas não seria o mesmo que liberar a permissão para matar, já que o indivíduo sob uso de droga vira uma arma, pois ele pode matar e seu advogado alegar que ele estava sob o efeito de drogas e não sabia que estava fazendo? Não, mas aí é uma questão muito especulativa, né? Nós não temos como fazer um raciocínio tão consequencialista assim. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho uma liberação, as pessoas vão utilizar mais, e aí o número de crimes vai aumentar, sobretudo crimes violentos, que é o objeto específico da pergunta. Sim. Na verdade, inclusive por conta desse efeito mais depressor do humor que a maconha tem, não enxergo efetivamente essa causalidade embutida na pergunta. E aí eu preciso dizer, nós vislumbramos aí de novo esse raciocínio de associar de maneira muito direta o uso de quaisquer substâncias, né, psicoativas com criminalidade. E aí nós precisamos entender que tanto a ideia de droga, o nome droga, né, ele já foi cunhado com um sentido proibicionista. Eu podia chamar de qualquer outra coisa, mas eu chamo de droga porque eu quero embutir dentro dele uma certa carga simbólica. E a ideia de crime também não é uma ideia naturalizável. Existe um crime. Tudo isso envolve um certo juízo de valor. Aquilo que a lei diz que é um crime tem uma carga simbólica dentro também. E nessa proposição que o autor da pergunta faz, vai matar sob o efeito de uma substância e o advogado vai alegar que ele estava incapacitado. Isso sempre poderá ser feito em relação a qualquer coisa. Nós tivemos um caso, já faz muitos anos isso, nos Estados Unidos, de uma mulher que foi absolvida pela morte, não me lembro se foi do companheiro dela, e a alegação foi de que ela estava sob os efeitos do ciclo menstrual. Mas eles só conseguiram emplacar esse argumento porque a situação dela era muito peculiar e foi devidamente comprovada por laudos, etc. Então, nós também não podemos partir do pressuposto de que uma simples alegação vai provocar assim, uma ruptura no sistema de justiça. Isso é realmente uma especulação um pouco exagerada. Então vamos lá, participação do público.
A Madalena, do Guamá, pergunta à pesquisadora Dandara. No caso de igrejas evangélicas que já foram flagradas com porte alto de drogas, mas nada aconteceu, por que isso ocorre? Então, é justamente porque nós temos a lógica conservadora que faz com que se disseminem conceitos proibicionistas, conceitos aí românticos arraigados na proibição. Essa lógica conservadora, ela também fortalece espectros do racismo que protegem determinadas camadas sociais, né? Nós temos, então, quando nós falamos que o debate ele precisa ser racializado, ele precisa ser trazido para um cunho social mais profundo, nós estamos falando desses exemplos aí também que foi colocado nessa pergunta. Nós temos, outro exemplo que eu poderia dar, por exemplo, é que nós temos, por exemplo, situações em que avião da Força Aérea Brasileira é pego com toneladas de cocaína, e a gente não tem uma persecução criminal que consiga realmente trabalhar o caso de uma maneira como deveria trabalhar, porque existe um pacto narcisista que protege aí as pessoas dessa lógica da proibição, dependendo do seu status social, dependendo da cor da sua pele, ou dependendo da lógica conservadora que ela dissemina na sociedade. Nós temos uma sociedade também que é extremamente hipócrita. E essa sociedade hipócrita, ela faz com que situações assim aconteçam e comprove para nós que existe essa diferença, essa desigualdade quando nós vamos fazer a aplicabilidade da lei ou quando nós vamos fazer a aplicabilidade apenas a partir do conceito, por exemplo. Quando a gente, pegando a pergunta anterior que eu gostaria de ter me manifestado, quando nós falamos, por exemplo, que existe um arquétipo, que pessoas usuárias de maconha são lerdas, são assim, são assado, nós também estamos fortalecendo a lógica especulativa. Primeiro, a gente está partindo de um princípio de como se a maconha agisse do mesmo jeito no corpo de todo mundo. E nós sabemos que todas as substâncias farmacológicas, substâncias lícitas ou ilícitas, elas agem de maneira diferente dentro do corpo das pessoas. Elas não agem do mesmo jeito em relação às pessoas. Claro que o extremo no corpo humano, ela vai causar efeitos muito semelhantes, mas as substâncias agem diferente no corpo das pessoas. E aí, assim, a gente reduzir as pessoas, por exemplo, que fumam maconha, as pessoas lerdas, papapá, é a mesma coisa de reduzir todo mundo que utiliza álcool como alcoólatra. Quer dizer, as pessoas, por exemplo, que apreciam vinhos caros, vinhos finos, elas consomem álcool, também ficam alcoolizadas. Mas, se alguém for consumir uma bebida barata, lá no Guamá, uma garrafa de 51 e fica bêbada, a lógica manicomial vai em cima daquela pessoa na mesma hora, dizendo que aquele alcoólatra é louco, aquele alcoólatra é perigoso para a sociedade, diferente da pessoa que toma um vinho caro dentro do seu apartamento, que também fica alcoolizada, que não é vista como uma pessoa perigosa para a sociedade. E isso envolve como a substância age no corpo dela, as informações que ela tem sobre essa substância e o acesso a substâncias de qualidade. Então, eu acho que a gente não pode empregar essa lógica manicomial especulativa externa, porque quando a gente fala que pessoas que usam maconha são desvioladas, são lerdas, isso é uma lógica manicomial que a gente está dizendo que aquilo afeta aquela pessoa, que deixa ela disfuncional. Mas nós conhecemos, por exemplo, pessoas que utilizam maconha e produzem gigantemente. Nós temos aí pessoas públicas, atrizes, atores, cantores. Nós temos cantoras aí que fazem shows incríveis em palcos, que elas desenham o show do começo ao fim, são extremamente criativas e fumam, às vezes, um baseado no palco. Então, aquela pessoa não é lerda, a gente não pode reduzir a lógica manicomial. E isso acontece do mesmo jeito que quando acontecia quando o álcool era proibido na sociedade. Era proibido e tinha um forte debate de que as pessoas que utilizavam o álcool eram perigosas para a sociedade. E depois, com as questões de redução de danos, de uso de informação sobre a substância, aceitação social e a quebra do conservadorismo, hoje a gente tem um consumo socialmente aceito, mas que depende de qualidade, depende de recursos, depende da cor da pele que você carrega sobre você. Então, olha só, eu acho que não fomos para o campo especulativo. A gente ouviu a voz da ciência. Então, o nosso papel aqui é abrir vários recortes de avaliação com relação à descriminalização do uso das drogas. Vou chamar um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vem para o último bloco do programa. Até já. Isso aí.
Já estamos de volta com o programa Sem Censura. Este, então, já é o último bloco deste tema tão complexo que é a descriminalização do uso das drogas em decisão pelo Supremo em nosso país. E tem várias perguntas chegando para os nossos convidados. Jennifer, é contigo. O Osníval Porto do Marizal pergunta à psicóloga Silvia: será que nessa infantolatria, coisa pós-moderna que alcançou os lares, transformando a vivência entre pais e filhos numa pedocracia, numa ditadura de crianças que não aceitam ouvir não, querem tudo do jeito e na hora delas, seria viável essa liberação, ainda que com regulação? Interessante a pergunta. Vamos lá. Quando eu digo que não é só liberar, o negócio é muito mais embaixo, porque a gente está falando de comportamento, né? E a gente precisa pensar que, assim, no teu cérebro, quando você é confrontado com uma determinada situação, vai disparar, como diz o professor Daniel Goleman, luta e fuga. Então, se você não tiver o gerenciamento emocional, o que é o gerenciamento emocional, Silvia? É você saber tomar uma decisão, um comportamento mediante a situação. Você vai trazer o que para a sua vida? Não vai trazer ganhos, você vai trazer problemas. Então, levando hoje para a questão educacional, familiar, a gente percebe muito essa inversão de valores. Então, quando eu digo que o negócio é mais embaixo, é mais embaixo. A gente precisa olhar, tá? Então, como é que a gente vai chamar essas famílias para se responsabilizar? Porque não vai adiantar eu transferir para o Estado ou para o governo essa responsabilidade. Sim. Então, se eu tenho, vamos colocar, um parente que tem um problema mental, qual é a minha responsabilidade enquanto mãe, enquanto família, na medicação, na terapia, na atividade em grupo? Não, eu vou lá e eu pego só a medicação, faço de conta que eu tomo e está tudo certo, eu transfiro para outra pessoa. Então, a gente precisa observar com relação à questão desses padrões familiares também que precisam ser vistos. Na atualidade, eu coloco, e aí a minha opinião é, eu acho que o Brasil ele está infantilizado em termos do posicionamento. Quando eu falo posicionamento, é se responsabilizar, como mesmo a Dandara colocou, somos muito hipócritas. Então, quem diz que não é um pouco feminista, é machista, né, vai trazer padrões educacionais aonde tem um traço, com uma brincadeira, com uma fala ou algo do gênero. E se a gente for levar mais para baixo, vai dar um monte de fala ainda mediante a isso. Então, a gente precisa observar qual é a nossa responsabilidade. Então, o Brasil precisa amadurecer, a gente precisa amadurecer, saber se comportar, saber o motivo do uso, e aí vai para a farmacologia, para esse médico que passa a medicação, né? Ah, eu só estou pegando aqui uma receita para essa mãe que toma essa medicação, então qual é a minha parcela? Então, é um todo. A gente precisa de amadurecimento, e amadurecimento só vem com psicoeducação. Você precisa educar. Esse é o meu ponto de vista. Vamos lá, participação do público. O Mauro da Cabanagem pergunta ao doutor Francinaldo: recentemente, um ex-jogador do Remo foi visto por vizinhos fazendo uso da erva. Segundo ele, o mesmo vinha sofrendo de problemas físicos e psicológicos e o tratamento era um medicamento natural à base da substância pangaia CBD, devidamente autorizado pela ANS. Qual a sua visão sobre o caso? Existe alguma vantagem esportiva por parte do atleta com o uso da maconha? Excelente a pergunta, Mauro, obrigado. Esse é um tema amplo. Eu publiquei um artigo há mais ou menos 2 meses lá no blog, que é o uso de derivado da cannabis em atletas de alta performance. Sim. Claro, ele é focado mais para aqueles atletas, tipo lutadores e tal, mas também para jogadores de futebol. Os atletas de alta performance, eles sofrem muito com dores, distúrbio do sono e transtornos de humor. E eles usualmente são dependentes de opioides, que é uma droga prescrita, né? Um medicamento, vamos usar assim, prescrito normalmente para jogadores de futebol. Tá? Recentemente, de 2 anos para cá, o canabidiol passou a ser utilizado como uma alternativa muito boa para eles, não só no sentido do controle da dor, mas também no sentido do controle da melhora da qualidade do sono e também da questão do humor. E só o canabidiol não altera a performance do atleta e é permitido o uso, o canabidiol purificado. O que não pode é o THC, porque o THC, sim, ele tem um efeito, digamos assim, o barato, né? Ele aumenta um pouco mais e aí, digamos assim, muda a performance.
mas o canabidiol já é aceito mundialmente, pode ser usado para tratamento. Agora, se o atleta estiver fumando, por exemplo, aí não, né? Porque ao fumar, né, a planta, aí vem o THC e vem outros compostos que alteram a performance. Mas se a substância for apenas com CBD, que é o canabidiol, ele pode usar sim, inclusive é prescrito para que ele deixe de ser dependente dos opioides, passe a ter sono melhor e trate os quadros depressivos dele. Dandara, você é representante da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, né? Advogada e pesquisadora. O que fala sobre nova política sobre drogas? Perfeito. Quando nós falamos sobre nova política sobre drogas, primeiro é um resumo de tudo isso que eu trouxe. Nós pensamos uma nova política de drogas, é uma nova lógica de se pensar substâncias, é uma nova lógica de se pensar a autonomia do uso das pessoas, ou do uso das substâncias pela sociedade civil. E falando de substâncias como substâncias, né? Como o doutor Yudsi trouxe muito bem, a palavra droga ela já foi cunhada com um propósito de controle, um propósito proibicionista, punitivista. Então, começando a partir das nomenclaturas que utilizamos, a gente consegue colocar esse debate de uma maneira mais tranquila. Para nós, uma nova política de drogas é uma nova maneira de refletir essas substâncias, as dinâmicas sociais que existem em relação a essas substâncias e como nós refletimos, a partir de onde nós refletimos essas substâncias. E para nós, essa nova política de drogas, ela não está baseada somente em como nós tratamos as substâncias a partir de agora para frente. Nós também reivindicamos uma reparação histórica para as pessoas que já foram punidas, para as pessoas que já foram criminalizadas, manicomializadas, perdão, gente. Foram manicomializadas durante muito tempo, porque a gente também sabe que durante muito tempo, pessoas que tinham problema com o uso de qualquer substância, com álcool, substâncias que a alteravam, existia apenas uma política pública, que era o manicômio para essas pessoas, né? Nós já tivemos uso de substâncias, efeito de substâncias, tidas como a loucura da sociedade. Então, é por isso que essa lógica manicomial, ela causa estigmas na sociedade que eles veem até hoje esses estigmas. Então, é por isso que essa nova política para nós também envolve reparação e justiça para os casos de injustiça que já aconteceram ao longo do tempo. Então, não é só a relação da droga daqui para frente, mas como é que a gente vai manter esse arcabouço de memória, manter esse arcabouço de verdade sobre a política de droga no país e, com isso, pensar uma lógica de reparação. Excelente. Vamos lá. Participação do público. O Hudson Andrade, da Marambaia, pergunta: se essa votação feita pelo STF tem caráter multidisciplinar, isto é, com aspectos médicos e sociais sendo considerados, e é uma questão de saúde pública, por que prevalece o caráter jurídico e punicional? Interessante a pergunta. A questão, bom, fazendo um reparo inicial, talvez a abordagem do STF não seja tão multidisciplinar assim. Eu usei a expressão antes, mas eu me referia a este debate aqui. No STF, nós temos a possibilidade de usar alguns instrumentos de democratização da formação do convencimento do julgador, por exemplo, as audiências públicas. Que eu saiba, não aconteceu no caso deste julgamento da descriminalização das drogas. Aconteceu, por exemplo, no caso das células-tronco, né, no julgamento sobre as pesquisas com células-tronco, questão de abortamento dos anencéfalos. Tem uma pegada mais religiosa, aí rapidamente aconteceu a audiência pública, inclusive a primeira audiência pública no STF aconteceu dentro dessa temática. A figura dos amici curiae, né, que são aqueles que são admitidos no processo como técnicos que ajudam ao julgador formar o seu convencimento, isso também vai incidindo nesses temas mais complexos. E no caso das drogas, realmente, até onde eu tenho conhecimento, os ministros estão fazendo os seus votos baseados nas suas experiências, nos seus objetivos. Então, eu diria que tem uma carência realmente de uma abordagem mais importante dessa interdisciplinariedade.
E pelo que nós estamos observando na atitude do ministro Gilmar Mendes de restringir o seu voto, e nessa insistência, no caso do ministro Barroso, Alexandre de Moraes, de permitir a manutenção da discricionariedade judicial para decidir quem vai ser usuário e traficante, uma concessão muito grande à tradição punitivista brasileira, mas ela é extremamente arraigada na nossa cultura, extremamente arraigada. Nós vemos isso nas mais diversas situações do cotidiano. Então, eu até penso assim, se talvez não seja uma atitude do Supremo de fazer uma mudança muito pequena para que ela seja palatável e depois se siga adiante. Eu vou acrescentar, por sinal, a sua primeira pergunta foi nesse sentido e eu esqueci de falar. Hoje em dia, muitas pessoas criticam decisões tomadas pelo STF, falam muito em ativismo judicial, mas não sabem ou se esquecem que a interpretação da lei é a atividade inerente do judiciário, sim, sobretudo quando se chega à cúpula do sistema. Então, não existe aí nenhuma usurpação, porque a matéria deveria ser resolvida pelo Congresso Nacional. De fato, a regulamentação das condutas mais gerais da vida precisa ser feita primariamente pelo Congresso Nacional, pelos legislativos. E, no entanto, o Judiciário não tem suprido essa lacuna simplesmente porque o Legislativo não quer fazer o seu papel ou está mais preocupado com questões, né, que desviam do interesse público. Mas também existe esse componente de que nenhuma lei é capaz de dar conta de toda a riqueza da vida real. Então, é por isso que toda lei precisa de interpretação. E a função do Judiciário, no julgamento dos casos particulares que recebe, é justamente dar essa interpretação. Só que quando você afunila e chega ao Supremo, essa decisão pode ter esse caráter vinculante para todo o país. Né? Mas aqui não existe nenhum tipo... por si só, não existe nenhum tipo de irregularidade. Faz parte das atividades normais, né, da Suprema Corte. Nós só esperamos que ela faça isso com a devida atenção, né, e responsabilidade. Já existe uma grande responsabilidade no tempo desse julgamento. Com certeza. Quantas pessoas estão presas, sim, e poderão amanhã ser liberadas, mas já poderiam ter sido soltas 7 anos atrás, agora 8 anos, né? Exatamente. Então, falta muito essa responsabilidade com as consequências do decidir e o do não decidir. Então vamos lá. Nosso tempo já está no final, já acabamos. Mas temos uma última pergunta. O Carlos Alexandre da Marambaia pergunta: com a suposta liberação da maconha, ela será vendida onde? Terá comercial em TV igual ao álcool, cerveja, etc? Pelo menos a arrecadação do Estado aumenta, né? E bastante. Quem pode responder essa? Olha... existem, nos países que fizeram liberação, nós temos 3 estratégias principais. Né? Você pode ter o autocultivo, pelo que eu vi das decisões, dos votos dos ministros do Supremo, isso não foi considerado, né? Só para fins de tratamento. Né? Tem os locais específicos, né? Então os clubes, os cafés, e tem a dispensação em farmácia. Então eu imagino que aqui no Brasil os clubes e as farmácias serão os locais onde essas substâncias poderão ser encontradas. Mas isso vai depender ainda da tal modulação da decisão que o Supremo precisa fazer. Senão, a ausência dessa resposta pode inviabilizar, né, o direito que se quer reconhecer. Caríssimos, eu quero agradecer demais a participação de todos, esse esclarecimento que a gente merece dar para a nossa população. Esse espaço agora é para vocês divulgarem para o público de casa como encontrar vocês pelas mídias sociais. Doutor Francinaldo. Bom, obrigado a todos. Obrigado, TV Cultura, pela oportunidade. Eu peço que visitem o canal instituto.doutor.francinaldo no YouTube e também me sigam no Instagram, @instituto.dr de doutor.francinaldo. Vai ser um prazer contar com vocês lá. Doutor Yudi, se o senhor também transita nas redes sociais? Em defesa da minha saúde mental, eu sempre mantive uma única rede social, então eu tenho um perfil
no Instagram, Yudice Andrade, então podem me encontrar por lá. Que maravilha. Dandara. Muito obrigada, gente. Muito incrível. Podemos nos encontrar nas redes sociais no @Iniciativa Negra, por uma nova política de drogas. E o meu @ é Dandara Hudson também. E também temos o site da Iniciativa Negra, Twitter. Só colocar lá Iniciativa Negra por uma nova política de drogas que a gente consegue conectar mais esse debate. Obrigada. Que maravilha. E Silvia? Obrigada, Vanessa. Obrigada. Foi maravilhoso esse momento com vocês. Você pode me encontrar no canal do YouTube, psicóloga Silvia Vasconcelos, e no Instagram, Silvia Vasconcelos. Que maravilha. Então, gente, vamos ao sorteio da semana. A bolsa que foi enviada pelo Curro Velho Casa da Linguagem. Vamos lá. Para quem vai, Jennifer? A bolsa vai para o Tiago do Maracangalha. Que maravilha. E eu tenho 3 vouchers sendo sorteados para o Festival Nacional de Balé Clássico, que está acontecendo hoje, no final da tarde, no Teatro do SESI. O primeiro par de ingressos vai para quem? Emerson Passarinho de Coraci. Pronto. O segundo par? Vai para o Carlos do Coqueiro. E o terceiro par de ingressos? Vai para a Fernanda do Maracangalha. Então, para vocês que foram os ganhadores, aguarda só um contato da produção do Sem Censura Pará. Queridos, mais uma vez, gratidão por esse espaço maravilhoso. Para você que está em casa, valeu demais a parceria, bela companhia e audiência de sempre. Um beijo no coração. Tenham todos um excelente final de semana. Segunda-feira estamos de volta com mais Sem Censura Pará. Até lá.